Shalom, shalom, pessoal. Sou a professora Vivian Lopes, astrofísica. Hoje é 21 de setembro de 2021 e eu tenho o prazer de conduzi-los em mais um capítulo pelo livro de Eclesiastes. Vamos refletir, comentar sobre esse livro, dando continuidade à série que eu estou gravando sobre o livro de Coelet, que quer dizer assembleia ou aquele que fala para uma assembleia. E no caso, com certeza, essa assembleia é toda a humanidade. Então, como eu sempre faço, eu vou lendo e comentando, ok? Antes, porém, eu gostaria de divulgar esse CD, o CD Sublime Amor do meu pai, que está muito bonito. Você pode adquirir o CD ou os links, né, para os arquivos MP3 do álbum. Só entrar em contato comigo, tá? Vai ser o meu prazer te enviar por esse e-mail de tenente ten.alopes@gmail.com, ok? Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 4. Eu vou fazer a leitura na versão Almeida, revista e atualizada. Ele colocou um título aqui, né? Os tradutores: As tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então Salomão viu essas opressões e num dado momento da vida dele, ele próprio foi um opressor, né? Quando ele se afastou do Senhor, todos que se afastam do Senhor, é isso que acontece com eles, né? Se tornam opressores. Lembram do rei Saul? Quando ele se afastou de Deus, um espírito maligno andava com ele, e ele perseguiu Davi, e a intenção dele era matar, né, o futuro rei de Israel, Davi. Se tornou um opressor, um tirano. E assim é com todas as pessoas que se afastam do Deus verdadeiro, né? Elas começam a assumir, né, a imagem decrépita do pai da perversidade, que é o diabo. Tá? Então essas pessoas, elas derramaram lágrimas, são oprimidas e não havia ninguém que os consolasse. E na mão dos opressores está o que? A violência, né? E ninguém consolava os oprimidos. Então nós temos isso acontecendo nas famílias, mesmo em pessoas religiosas, né? Temos aí uma estatística triste no Brasil, né, que 30% das violências, né, contra a mulher acontece na casa, né, de pessoas bastante religiosas, né? Então tem uma aparência, mas a prática é outra, não é? E aí o sábio Salomão continua: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Por quê? Porque certamente, né, todos que estão nesse mundo vão passar por sofrimento, né? Não existe isso de passar nessa terra sem sofrimento. Eu jamais, né, ouvi falar de algum caso, porque alguém que você ama, né, um dia vai ser recolhido, né? Não vai mais estar aqui. Isso causa sofrimento, causa tristeza, né? Então eu estou dizendo que pelo menos isso, né? Porque a morte, ela é uma certeza. Os vivos sabem que hão de morrer, só que se esquecem, né? Por isso que são opressores, assim, acham que vão viver eternamente aqui, né? E um dia tudo vai ser cobrado. Glórias ao Deus Altíssimo, né? Porém, mais que uns e outros, né? Tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol, né? Aquele que ainda não nasceu, então ele não viu o mal, porque todos que entrarem nesse mundo vão experimentar, né, o que é o mal, né? A consequência, né, do pecado que entrou no mundo. Aliás, existe um grande mistério aqui no verso 3, né? Com certeza, né? Está implícito aqui que há um planejamento, né? Como diz no Salmo 139, né? Antes de nós nascermos, né, os nossos dias já estavam escritos pelo Senhor, né? Então o que você pode fazer é abreviar esses dias, né? Uma pessoa que se derrama em vícios aí, se embriaga, né?
e dirige embriagado e vai morrer mais cedo. O Senhor não quis isso para ele, né? Então ele mesmo quis isso. Mas mais do que o Senhor planejou, isso você não vai viver, né? Todo mundo aqui tem um dia para nascer, que não foi você que determinou, e um dia para ir embora, que também não foi você quem determinou, não foi nem eu nem você, né? Verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então o que ele está dizendo é que toda obra destra, né, ela provém da inveja do homem contra o seu próximo. Na versão Almeida, revista e corrigida, está um pouquinho diferente essa tradução. Diz assim, verso 4: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Né? Então, você faz alguma coisa bem, sempre vai haver alguém, né, que vai ter inveja, né, da sua obra bem feita. Se você toca bem, se você compõe, né, tudo que você faz, né, você faz com excelência, né, títulos que você conquista, há pessoas invejosas, né, e né, nem precisa galgar, né, tão alto, né. Sempre o justo, né, ele é invejado, o justo ele é perseguido, sempre. A Bíblia nos garante isso, né? Todos os que querem, veja que não há exceção, todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então a pessoa ela anda com o maligno, e quem anda com o maligno tem essa história de não ir com a cara do outro. Não fui com a cara dele, e aí inventa calúnia e trama e arruma outros, né, de nível tão superficial, medíocre, né, leviano como ele, né? Então são, né, pessoas asquerosas, né? Pessoas invejosas. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso, na verdade, ele está destruindo a si próprio, né? Então, essa grande destreza em obras, ela desperta a inveja do próximo. E também tem o outro lado, que uma pessoa, né, pode querer fazer uma grande obra por inveja de alguém que fez alguma grande obra, tá? E a Bíblia está dizendo que isso é nulo, né? Isso é uma bolha de sabão, isso é vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento não leva a nada, e esse é o resultado, nada. Chega lá no final da vida, é nada, né? Verso 5: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Veja, o tolo, ele come a própria carne, né? Dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, né? Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, viver sem sabedoria, né? Ou seja, viver só descansando e não trabalhar, né? Ou, né, trabalhar demais. E ele ainda coloca um caso aqui, né? Aquela pessoa, principalmente, que não tem ninguém, né? Não tem filho, não tem irmã, só que não para de trabalhar, né? Sem, né, gozar os bens da vida, né? E, né, é uma forma de avareza, não é? E isso é vaidade e enfadonho trabalho, né? Qual vai ser o resultado no final, né? Nada, né? Vai estar lá sozinho, né? E sem desfrutar, não desfrutou a vida, né? Desfrutar a vida não é viver gastando a noite, passando a noite em claro, seja trabalhando, seja em baladas, né? Gastando a saúde, né? Mas é viver equilibradamente, não é? Olha só o que a Bíblia vai dizer no verso 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E a gente vê isso facilmente em casais, né? Então a pessoa solteira, geralmente, ela leva um tempo maior para atingir um nível patrimonial do que uma pessoa que é casada, né?
que ela né, consegue então construir um patrimônio de uma forma mais rápida, né? E não é só nesse aspecto, tá? Sempre melhor é serem dois do que um. O ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Tem melhor paga do seu trabalho. Então o trabalho é um aspecto disso, né? Mencionei o casamento, mas não é só o casamento. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, né? Precisar ir no pronto-socorro, precisar de alguma coisa, é mais difícil, né? Então não é bom viver só. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará, não é? Então as vantagens, mais uma vez, de você não viver isoladamente, não é? E isso aqui de forma alguma está incentivando a fornicação. A Bíblia não se contradiz. Fornicação, né? Ou seja, a relação sexual fora do casamento, antes, ou adultério, né? Durante o casamento, é pecado, tá? E os fornicadores não entrarão no reino de Deus, ok? Então o que a Bíblia está dizendo é que serem dois é melhor do que um. O rei Davi foi contratada uma funcionária, né, para aquecer o rei Davi. Naquele tempo não existia cobertores térmicos e outras tecnologias, tá? Então essa moça, uma donzela extremamente linda, foi contratada para aquecer o rei Davi, porque o rei Davi teve uma enfermidade neurológica, certamente, né, na sua velhice, em que a temperatura do seu corpo era sempre muito fria, né? Então e a Bíblia diz muito claramente, ele não a possuiu, né? Davi foi um homem santo de Deus. Ele errou uma vez, como todo mundo na vida peca, né? Não sei por que essa obsessão, né, em acusar o rei Davi, né? O rei Davi se arrependeu do seu pecado, né? Foi um excelente rei e um tipo de Cristo, né? E a Bíblia diz isso, né, em honra ao rei Davi, ele não a possuiu, né? Simplesmente ela era uma funcionária do rei. Verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, não é? Então, mais uma vantagem de serem dois, né? Então, quando vem o seu inimigo, né, querendo lhe resistir, né, os dois vão fazer uma resistência maior, né, e melhor, né? E aí, está falando de 2 porque a Bíblia está falando de um cordão de 3 dobras, não se rebenta com facilidade, porque o homem não pode nada de si mesmo. A Bíblia diz, ai do homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e se esquece do Senhor. Então, o cordão de 3 dobras é aquele que é com o Senhor, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? A bendita Trindade divina, o Deus eterno, que é um só, né? E Criador dos céus e da terra. Um só que subsiste em 3 pessoas, né? Que são desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o cordão de 3 dobras. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e ande com ele, né? Seja um com o Senhor. Quando você toma da santa ceia do Senhor, que representa o corpo e o sangue do Senhor, o corpo que foi moído por nós e o sangue que foi derramado, né, como propiciação, né, pelos nossos pecados, né? Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um com o Senhor, não é? Então ande com Deus. Não, quando você não anda com Deus, você vai ser como o rei Saul, você vai andar com outro, não com o Senhor. Que triste, né? Alguém que não anda mais com o Senhor. Verso 13 agora. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei, velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Então, um jovem, né, um ser humano lá no início da vida, que é pobre, mas é sábio, ele é melhor do que o rei, né? Ou seja, o líder máximo, né? Que tem toda a riqueza, né? Mas que já se tornou um insensato na sua velhice e que não se deixa admoestar. Ele sabe tudo, né? Quer dizer, ele acha que sabe tudo, né? Então é muito triste, né?
Estou lembrando aqui o episódio daquele profeta velho, né? Lembra quando Deus mandou um profeta avisar, né, que o altar, que o Senhor iria profanar um certo altar, né, em anos seguintes. E Deus tinha avisado para aquele profeta não ficar naquele lugar, não comer. E havia naquele lugar um profeta velho que, com mentiras, foi até aquele profeta e falou: não, a palavra do Senhor veio a mim agora e disse para você, né, fazer uma refeição comigo. Então esse profeta ouviu a voz mentirosa e assim desobedeceu ao Senhor, que lhe falara pessoalmente para não ficar nem comer naquele lugar, né? E quando ele fez isso, o Senhor o castigou, e veio um leão e o matou. E o leão ficou ali parado, né, sem despedaçar o corpo. E todos que passavam viam essa cena, né, e se perguntavam: mas que fenômeno é esse? Esse é aquele profeta, né, que ouviu o profeta velho e não a palavra do Senhor, né, que mandou que ele não ficasse naquele lugar, né? Então, cuidado com aquilo que é velho, que não se renova, né? Porque o vinho novo é para ser posto em odres novos, né? Então, coisas que não foram tratadas, né, na sua idade mais tenra e na sua juventude, elas tendem a piorar na velhice. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer, se não foi tratado, né? E o exemplo que ele está dando aqui é um rei velho que se tornou insensato. Não é aquela pessoa velha e sábia, né, cujos cabelos brancos, né, são uma coroa de glória, com tanto para ensinar. É aquela pessoa que vive com murmuração, que ninguém aguenta ficar perto. E a Bíblia diz aqui, ó, ele já não se deixa admoestar, ele não aceita nada, ele não aceita conselho, ninguém pode falar nada, ninguém pode chegar perto, não é? Então, o que a Bíblia está dizendo? Melhor é aquele que está lá no começo da vida, né, inexperiente ainda, mas que é sábio. Ó. Melhor é o jovem pobre, não tem recursos, e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Que nós não nos tornemos esse tipo de pessoa, né, que não se deixa admoestar. É uma prova de verdadeira burrice, né? Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eu suponho que aqui Salomão realmente ele teve mais do que uma visão da sua própria experiência, e sim que ele teve uma visão espiritual, né? Porque ele viu todos os viventes que andam debaixo do sol e um jovem sucessor que vai ficar em lugar do rei. Pode ter um mistério aqui, não é? O mundo, né, anseia e está caminhando para um governo comum, global e o mais opressor da história humana. O verso 16 está dizendo que esse sucessor, né, ele dominava um povo que era sem conta, mas as pessoas não vão se regozijar nele. E isso sempre acontece, né? Sempre surge um que a gente chama de sangue novo, né? Esse vai fazer, esse vai ser o melhor, né? E no final não muda tanto assim, não é? Porque só Jesus é o príncipe da paz, né? Que tolice que é colocar a esperança, né, em pessoas humanas. Agora você tem que prestar atenção em que sistema de governo que esse líder, né, está se propondo a seguir, não é? Porque, falando, né, claramente, né, olha para todos os países comunistas, né, que liberdade você tem lá, não é? E pouco se divulga, não é? Isso não dá ibope, né, como diz o ditado popular, né? Mas cabe a você, né? Vai investigar o que realmente é o comunismo, né? Vai investigar o que, por exemplo, é o islamismo. Nenhuma nação islâmica é uma democracia. A única democracia no Oriente Médio é Israel, né? Que não se pauta pelo islamismo, mas pela Torá, né? A Constituição de Israel é a Bíblia.
Então, são coisas que você, né, precisa prestar atenção. Eu acho curioso, né, porque a democracia ela é suicida, não é não? Porque a democracia te permite eleger uma pessoa que vai acabar com toda forma de democracia. A democracia te permite eleger um tirano, né, que vai cercear a comunicação, que vai, né, que não quer saber o que as pessoas têm a dizer, e que vai ser um sistema opressor. Não? Então, olha que fragilidade, né? A própria democracia ela é suicida, né? Então você precisa, nós, né? Tô falando você, estou me dirigindo a você. Nós, né? Precisamos estar sempre em oração pela nossa nação, né? Há um ditado americano, se não me engano, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você tem que estar sempre vigilante, que foi o que o Senhor Jesus nos ordenou. Vigiai e orai, né? Porque as suas pautas de oração precisam estar de acordo com aquilo que você está percebendo, com o que você está vigiando, né? Então, a liberdade está correndo perigo, né? Então, o nosso direito de ir e vir, de cultuar ao Senhor onde a gente quiser, na nossa casa ou numa igreja, né, está correndo perigo. Olha aí com essa pandemia, né, estão usando a vacina como uma forma de opressão. Então, se você não vacinou, você não pode mais entrar em certos lugares, né? Eu me espanto que eu estou vendo isso aumentar, né? Já ouvi falar aí de um país que você não vai mais nem poder ter trabalho, né? Nem entrar no trabalho, nem ter um trabalho, se você não tiver tomado essa vacina de Covid contra, né, supostamente, o Covid-19. Isso é assustador, então a sua liberdade está sendo ameaçada, você está sendo tratado como gado. Então alguns nascem e acham que tem supremacia sobre os outros para dar ordens. Muita gente está achando ótimo, elas estão abrindo mão da sua liberdade, né, já estão tão acostumadas com Netflix, com programas de reality show, Big Brother, que elas nem reparam mais que estão em perigo. Abra seus olhos, clame a Deus pela sua nação, né? A nossa liberdade aí está correndo perigo, né? Mas nada vai acontecer antes da hora, mas isso precisa da nossa oração. Um dia essa liberdade realmente vai chegar ao fim em absoluto, né? O mal vai tomar poder completo na terra, é o que diz a palavra de Deus. Veja lá minha série sobre Apocalipse, especialmente lá os 3 últimos vídeos, tá bom? Então, não se fie nos homens, né? Não confie nos seres humanos, nas pessoas, confie em Deus, tá bom? Mas faça a sua parte, né? Para que você tenha um líder que governe de acordo com os valores do céu, que são os valores da compaixão, de promover o máximo, né, que você pode para uma pessoa, para que ela possa florescer, seja qual for a dificuldade dela, né, que você, né, procure dar o máximo para que ela possa florescer, né, e executar o seu potencial, porque todos têm potencial, não é? E que haja justiça, ok? Então, estamos aí findados com o nosso capítulo 4 no livro de Eclesiastes. Uma breve reflexão, é sempre infinito, né? O que se pode extrair da palavra de Deus, o que Deus vai iluminar cada pessoa, a revelação através de cada pessoa, isso não tem fim, tá bom? Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. Hoje é domingo, feliz domingo e shalom, shalom.